Boa tarde, gente. Bora lá? Vamos para mais uma aula do Excel. Hoje nós vamos trabalhar com porcentagem, certo? Eu criei algumas tabelinhas aqui para servir de exemplo, para que a gente possa entender direitinho como é que funciona. Bora lá. Vou dar um zoom aqui na primeira. A primeira situação vai ser essa aqui, ó. Tem essa tabelinha onde eu tenho mercadoria, valor, desconto, valor do desconto. Então, nesse caso aqui, nós queremos saber o quê? Quanto é 10% de 100? 10% de 100 é R$ 10, né? Mas como é que a gente faz a fórmula? Eu já deixei ela aqui escrita para vocês. Então aqui a gente faz o seguinte, ó, a gente dá sinal de igual, o valor, vezes a porcentagem que você deseja saber. Então, 100 vezes 10% equivale a R$ 10. Então, bem simples, não tem complicação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de 100, multipliquei por 10, ele me dá o valor do desconto. Então, ficou igual B15 vezes C15. Feito isso, como os valores estão em sequência nessa coluna aqui e nessa, eu posso puxar aqui sem problema nenhum. Ó. Clico, sustento e puxo. Não tenho a necessidade de digitar esses valores novamente. Então, nesse caso aqui, a gente descobriu o valor do desconto, né? A gente descobriu quanto é 10% de 100. Já nesse outro exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero, nesta tabela aqui, vamos ler ela, mercadoria, valor parcelado. Então, caso o cliente compre parcelado, a bola vai custar R$ 100. E na venda à vista, damos um desconto de 10%. Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero, do valor de R$ 100, abater 10%. Quanto seria? Então, eu criei aqui duas formulazinhas, certo? A primeira, a gente vai fazer aqui, ó, que é igual H15, que corresponde ao valor de R$ 100, vezes, abre parênteses, 1. Esse 1, ele é o inteiro, ele é o 100%, digamos assim, certo? Menos 10%, que está em I15. Fecho parênteses, ele vai me retornar o valor de R$ 90. Só que eu tenho uma que eu uso bastante também, que é dessa maneira aqui, ó, que é igual H15 menos H15 vezes L15. Eita, perdão, eu teria que ter colocado aqui H15 menos H15. Faltou 5 aqui, certo? Que me dá o valor de R$ 90. Eu vou ler a fórmula aqui para vocês, ó. Igual H15 menos H15 vezes I15, ou seja, 100 menos 100 vezes 15. Aí você pode pensar o seguinte, se você não lembrar daquela regrinha que eu passei, que a gente viu lá quando a gente estava na quinta série, que é as ordens das operações. Ou seja, se aqui eu tenho uma subtração e uma multiplicação, primeiro multiplica para depois subtrair. Ou seja, primeiro tem que ser feito isso aqui, ó, H15 vezes I15. Ou seja, 100 vezes 10%. E depois é que ele vai pegar o resultado de 100 vezes 10% e diminuir por H15. Lembra aquela formulinha que a gente fez aqui no começo? Ó? Valor vezes a porcentagem? Ela está aqui. Valor vezes a porcentagem menos o valor de novo. Não, você não precisa colocar, mas vou botar aqui só para ficar mais organizado. Você pode botar os parênteses, se você gostar. Eu, particularmente, eu gosto, que eu tenho uma leitura mais organizada da fórmula, da 90, tá vendo? Então, o que é que fez aqui? Eu tenho aqui que resolver. Primeiro que está entre parênteses, não precisa colocar, vou repetir novamente, não precisa colocar o parênteses se você quiser, porque pela ordem das operações, o Excel vai pegar e vai multiplicar primeiro, subtrair depois. Para que você entenda melhor a matemática por trás dessa fórmula, eu fiz até aqui, ó.
uma equaçãozinha distinção. Ó, H15 é quem? 100. H15 é 100 aqui também. L15 não é 10%. Aí eu transferi esses valores para cá, só para que a gente possa entender melhor. Então, ele fez primeiro 100 vezes 10%, que equivale a 10. Depois pega o 100 e diminui por 10, que equivale a 90. Simples, né? Veja, também, você não tem a necessidade de pegar e ter que digitar essa fórmula nas outras. É só você chegar aqui nesse quadradinho, ó. Colocar o mouse sobre ele, vai aparecer um X preto, você puxa. E ele vai repetir a fórmula para você. Já nessa aqui de baixo é um ajuste. Veja, vou recapitular aqui. Nessa, encontramos o valor equivalente, ou seja, eu quero saber quanto é 10% de 100, R$ 10. Aqui eu fiz o quê? Eu tirei 10% de 100. Aqui eu quero acrescentar 10% a 100. Eu quero ajustar. Então, nessa tabelinha aqui eu tenho uma bola que vale 100 e quero ajustar 10% nela, ou seja, eu quero colocar mais 10% nesse valor. A fórmula é a mesma, só vai mudar o sinal, em vez de mais para menos. Então, nessa primeira aqui a gente pode fazer. Veja, eu estou ensinando duas maneiras de se fazer a mesma coisa. Aí você escolhe se você quer fazer desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Eu gosto muito desse jeitinho aqui, gente. Mas vamos lá, vamos fazer dos dois jeitos. Aqui fica igual H20 vezes, abre parênteses, 1 mais, 1 é o inteiro, né? Mais 10%, que seria aqui. E 20, fecho parênteses, vai me retornar o resultado de 110. Mas também eu posso fazer da seguinte maneira. H20 vezes e 20, não é isso? Mais H20. Epa, sinalzinho de igual, né? Lembrando. Vai me dar o resultado de 110. Lembrando, você precisa botar o parênteses? Não. Eu gosto. Eu acho que fica mais organizado. Tá vendo? Então, vimos como acrescentar até agora e vimos como retirar e vimos como descobrir o valor da porcentagem, né? Agora vamos para isso aqui. Vê. Nessa aqui vai ser o seguinte, vamos entender direitinho. Aqui eu quero saber o seguinte, vê, eu tenho aqui um vendedor, Maria, José, Davi e Marta. Maria vendeu 1.000, José vendeu 1.500, Davi 500, Marta vendeu 600. Somando todas as vendas, eu tenho um valor de 3.600. O que é que eu quero saber agora? Eu quero saber 1.000 é quantos por cento de 3.600? 1.500 é quantos por cento de 3.600? Certo? Então, ó, é bem simples de se fazer. Você vai estar igual o valor de 1.000 dividido pela soma de todos os valores, que é 3.600. 28%. Agora veja, no seu computador, como a célula talvez não esteja formatada, ela vai estar aparecendo assim para você. Tá aqui. Ver se vai dar certo. Vai aparecer desta maneira aqui. Certo? Vai aparecer assim para vocês. Então você vai fazer como? Ó, igual o valor dividido pela soma de todos. Dá Enter. Veja, aparece 0,42. O que é que você vai fazer? Você vai vir, clicar no 0,42 aqui, que ele vai dar um número decimal, né? Você vai clicar no sinal de porcentagem aqui. Onde é que você encontra? Guia, página inicial, grupo, número e porcentagem. Aí ele vai dar, ó, 42%. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, igual B24, que é o 500, dividido por 3.600,
que está em B6. Dou Enter. Vai aparecer 0,14. Você vem aqui e clica em porcentagem. Tá? Aí você pode fazer o seguinte, você pode puxar logo para cá. Sim, aliás, não pode puxar. Vê. Tem uma dica que eu vou passar para vocês aqui. Lembra que nessas aqui a gente clicou, puxou, ó, e dava tudo certo? Não precisava digitar aqui? Nessa aqui, se eu fizer, o que acontece? Tá errado. Por quê? Veja, entenda. Quando a gente puxa, tá vendo que aqui tem, ó, B22 dividido por B26, né, ó? Igual B22 por B26. Quando eu puxo, quando eu chego nesse xizinho aqui, ó, e faço isso, o que é que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar. Se nessa primeira que eu digitei tinha B22 vezes, dividido por B26, aqui vai ficar, ó, B23 dividido por B27. Ó, tá vendo? Aí embaixo, sucessivamente, ele vai aumentar. Como eu puxei para baixo, ele vai repetir a coluna, mas vai alterar os números de linhas. Ou seja, se a primeira que você digitou estava B20, vai para B21, B22, B23, B24 e assim sucessivamente. No caso da gente aqui, ó, tava o quê, ó? B22, B26. Ó, embaixo aqui vai estar B23, B27 e vai para B24, B28. Só que tem o seguinte, por que não dá certo puxar assim? Porque tem uma célula que é fixa nessa fórmula. Eu sempre vou botar o B22 dividido por B26. Só que aqui eu vou ter que botar igual B23 dividido por B26. Então, ou seja, a célula B26 vai se repetir ao longo desse processo. Então, para que isso dê certo, eu teria que travar, dizer ao computador, ó, não altere a B26, deixa a B26 fixa. Aí o que é que eu faço? Ó? Eu venho aqui. Antes do B, eu boto cifrão. E aqui, depois do B, e cifrão de novo. Dou Enter. Agora, quando eu puxar, ó, vai dar certinho. Tá vendo? Porque, ó, sempre olha aqui na barra de fórmula também. Ó, B22, B26. B23, B26. Tá vendo que tá sempre ela tá repetindo? Porque eu travei. Como é que eu uso para travar? Ó, cifrão. Antes e depois da letra eu travo. Esse cifrão aqui trava a coluna, esse outro cifrão aqui vai travar as linhas. Depois a gente vai ter uma aula mais específica sobre isso. Mas para encontrar essas porcentagens, não é? Eu só fiz o quê? Dividi e cliquei aqui no sinal de porcentagem. Vamos repetir o processo para não esquecer? O que é que eu faço? Ó? No seu vai estar aparecendo, deixa eu botar no geral de novo. O seu vai estar sempre, que vem pré-programado para quê? Para duas casas decimais. Então, quando você digitar a sua fórmula, aqui, ó, igual B23, que é 1.500, dividido pelo montante, que é 3.600, e dá igual, vai aparecer 0,42. Aí, como é que eu faço para ficar a porcentagem? Clico aqui, ó, no sinal de porcento. Certo? Ele vai para 42%. Então, ou seja, 1.000 é 28% de 3.600. 1.500 equivale a 42% de 1.000 de 3.600. Certo? Aqui eu faço o seguinte, ó, vou selecionar aqui tudinho. Vou aplicar uma soma. Pronto, ó. E já deu 100%. Então, qual foi a fórmula que eu usei nesse amarelinho aqui? Soma. Nesse aqui, soma também, que a gente já viu como é que funciona. Então, massa, né? Porcentagem não é tão complicado. Então, vamos para esse outro aqui. Agora eu quero saber o seguinte, veja. Imagina o seguinte. Eu quero fazer uma verificação percentual. Em 2022, minha loja vendeu R$ 100. Em 2023, vendeu 100 também. Já em 2022, outra loja lá, tá assim para ficar, ó. Produto loja A, loja B, C,
E, é, são lojas ou são vendedores, é uma comparação. Eu quero saber, ou de um produto, ou seja, é uma comparação. Eu quero saber se eu cresci em 2022 para 2023 ou se eu caí. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o que aqui? Vou fazer igual o valor atual dividido, perdão, igual o valor atual, que é o valor de 2023, dividido pelo outro valor de 2022, certo? Menos um, que é o inteiro. Vou dar igual, ó. Ou seja, eu tive um crescimento aqui de 0%. Vamos ver aqui, ó. Igual. Valor atual, R$ 50, que está em F27, dividido por E27, menos um. Eu tive uma queda de 50%. Eu vou ter um valor redondo, ficar de fácil conferência, para você ver que funciona. Aí aqui eu botei aqui, ó, igual. Vou fazer o seguinte, vamos penar não, né? Vamos só puxar, né? Aqui se em 2022 foi vendido 50% do produto C, R$ 50 do produto C, e em 2023 vendi R$ 100, então tive um crescimento de 100%. No produto D, eu vendi em 2022 R$ 20.000, e em 2023 eu vendi R$ 50.000, então tive um crescimento de 150%, certo? Quando dá uma queda, note que aparece aqui o sinalzinho menor. Caí, vendi menos 50% nesse aqui, ó. Então aqui eu pude fazer uma verificação percentual, ou seja, fazer uma comparação. Eu peguei e fiz para saber se eu aumentei minhas vendas ou diminui minhas vendas. Isso para um exemplo hipotético aí que a gente está fazendo, certo? Espero que tenham gostado. Vou só dar uma revisadinha rápida para que a gente entenda. Foi feito. Veja, nesse primeiro exemplo, nós fizemos o quê? Nós descobrimos quanto é 10% de 100 de um valor X. Ó, quero saber quanto é 10% de 1 milhão, 10% de 10.000, 10% de R$ 1, 0,10 centavos, certo? Qual foi a forma usada? Valor vezes a porcentagem. P15 vezes C15. Valor vezes a porcentagem. Ou seja, foi descontado. Valor do desconto. Aqui a gente descobriu o valor do desconto. Já nesse outro exemplo aqui, a gente viu o quê? Quanto é que eu vou pagar numa bola que custa R$ 100 se o vendedor me dá um desconto de 10%? Ou seja, a gente fez o quê? Descobrimos como fazer, como saber pegar um montante e abater 10%. Ou seja, peguei R$ 100 e abater. Quanto é que fica se eu abater 10% de R$ 100? Certo? Quanto é que fica se eu abater 10% de R$ 1,50? R$ 1,35. Qual foi a forma que nós usamos? A gente viu duas maneiras, né? Essa aqui, que a gente pega o valor menos o valor de novo vezes a porcentagem, ou seja, fizemos aqui, né? Ó, pegamos o valor, multiplicamos primeiro 100 por 10%, que vai dar R$ 10, e depois diminuímos 100 por R$ 10. Só que quem fez isso aqui para a gente foi o computador. E também tem essa outra maneira aqui, né? Ó. Nessa outra, em vez de a gente diminuir, a gente acrescentou. Ah, eu quero pegar R$ 100 e colocar mais 10%, que dá 110. Então, fizemos dessa maneira aqui, ó. H20 vezes I20, ou seja, 100 vezes 10%, que dá 10, mais 100, 110. Depois viemos para cá, onde descobrimos o seguinte. Somamos aqui
todas as vendas, que deu o total de 3.600. E dessa vez a gente queria saber o quê? 1.500 é quantos por cento de 3.600? 42%. Como foi feito? Valor vezes a soma, todos os valores, e clicamos aqui nesse sinalzinho de porcentagem. Aí ele já me dá o porcentagem. E aqui nós fizemos uma comparação de crescimento, ou seja, será que eu cresci de 2022 para 2023? Ou seja, produto A, em 2022 eu vendi R$ 100, em 2023 vendi 100 também, crescimento de 0%. Qual foi a fórmula? F26 dividido por E26 menos 1. E esse 1 simboliza aqui, para a gente ficar, simboliza um montante inteiro, né? Então, dessa maneira, nós ficamos sabendo que o produto B teve uma queda de venda de 50%, o produto C tivemos um aumento de 100%, então, em 2022 vendemos 50%, em 2023 vendemos 100%. E no produto D aumentamos 150% e o produto E teve um crescimento de 100%. Bem, essa foi a aula de porcentagem, eu sei que ficou longa, né? Mas vimos uma, duas, três, quatro, cinco maneiras de usar a porcentagem. Nesse cantinho aqui, nós vimos que tem duas maneiras de se fazer esse acréscimo ou essa diminuição, né? Você escolhe aí qual foi a mais simples. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não é, vocês viram que o Excel não é esse bicho de sete cabeças. E eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa. Talvez complique aí um pouco o entendimento. Aí, se isso acontecer, vocês ligam para mim, professor, não entendi. Aí eu tento fazer o seguinte, eu vou fazer uma aula para cada exemplo desse. Até a próxima, espero que tenham gostado da aula de hoje.